Invocando a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão. Quero cumprimentar a vereadora Márcia, demais vereadores, secretária Dani, Marco, sua mãe, seu Rubens, Marina, obrigado pela presença de vocês, sintam-se à vontade. Gostaria que pedir à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 31, 2019. Sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara de Vereadores de Braço do Trombudo. Aos 16 dias do mês de setembro do ano de 2019, na sala destinada à Câmara de Vereadores, cito Praça da Independência, 25 Fundos, Centro, nesta cidade, comarca de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina. Verificado o quórum no livro de presença, estando presentes os seguintes vereadores: Adilson Packer, Altamiro Vermoelen, Cristiano Sam, Dorival Schmeller, Guido Vermoelen, Guilherme Noy, João do Nascimento, Márcia Felipe e Osni Ender. Invocando a proteção de Deus, o presidente, senhor Dorival Schmeller, declarou aberta a presente sessão às 19 horas. A seguir, deu início ao pequeno expediente, solicitando à primeira secretária que efetuasse a leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida e submetida ao parecer do plenário, foi aprovada sem restrições. Em seguida, foram lidas as correspondências recebidas. Em ato contínuo, passou o seu grande expediente, espaço reservado para discurso sobre tema livre. Se inscreveram os vereadores Guido Vermoelen, Altamir Vermoelen, Cristiano Sam. Em seu espaço, o vereador Guido colocou que, conversando com o Arley e Larsen, gostaria de sugerir que os tratoristas façam como o inseminador, que mesmo fazendo a nota do serviço, colhe a assinatura do agricultor em uma ficha paralela para comprovar que esteve em sua propriedade. Assim, os tratoristas também devem pegar a assinatura do proprietário e com o horário da chegada e saída que estiveram em sua propriedade, realizando o serviço, concluindo o trabalho ou não, pois desta forma poderá ter um controle melhor, que poderá também facilitar a logística para atendimento das solicitações. O vereador Altamir fez referência às informações enviadas pelo senhor Arley. Quando ele esteve nesta casa, foi solicitado que enviasse para a Câmara a quantidade de horas de cada trator, e não os serviços realizados. Em relação às lombadas, que o vereador questionou, se a lombada da Transfalha precisa da autorização e as outras duas no centro não. Se é na mesma rodovia, foi esclarecido ao mesmo que no perímetro não tem necessidade de autorização. O vereador também questionou o porquê da demora em concluir a obra. Disse ainda que, se fosse dono de uma construtora, teria vergonha pela demora para a conclusão desta obra. Por fim, no uso da tribuna, o vereador Cristiano comentou que na semana passada o Executivo realizou reuniões nas comunidades. E quando foi aberto para perguntas e sugestões, foram feitos muitos questionamentos em relação à falta de entrega de medicamentos. E a secretária da Saúde deu a informação que o motivo seria farmacêutica. Já a vereadora Márcia, que também trabalha no posto, disse que o problema era o orçamento e o contador, que era novo, na sua opinião, isso é um descaso com os vereadores. Há 2 semanas, a secretária da Saúde esteve na casa e deu explicações, não na tribuna, mas na reunião das comissões, e disse que o problema era orçamento. Em sua opinião, a comunidade reclamou da farmacêutica. Então, de embalo, ela colocou a culpa na farmacêutica. Isso é ridículo. Um descaso, teve vereadores que fizeram requerimento para a secretária de Saúde vir na tribuna e fornecer explicações, e ela fez na reunião das comissões. Mas se tivesse sido na tribuna, ela teria cometido crime. Porque os vereadores são autoridades e as informações prestadas aqui têm que ser verdadeiras. Diante dessas colocações, solicita via requerimento a presença da secretária da Saúde para usar a tribuna e fornecer as informações corretas, porque errar é humano e só não erra quem não faz, conforme pronunciamentos gravados na íntegra e arquivados na Secretaria da Câmara. No prolongamento do expediente não houve movimento. Na pauta da ordem do dia constava um projeto de lei 22/2019 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2020 e da outras providências. Depois de lido, foi encaminhado para análise e deliberação das comissões permanentes.
Na sequência, passou-se para a palavra de explicação pessoal, onde nenhum vereador se inscreveu. Para fazer uso da tribuna livre, não houve inscritos. Nada mais constando da pauta do expediente, o senhor presidente agradeceu a presença de todos os senhores vereadores e convidou-os para a próxima sessão ordinária, no dia 30 de setembro. No mesmo horário e local, e deu por encerrada a respectiva sessão. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e considerada de acordo, será devidamente assinada. Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2019. Coloco a ata em discussão entre os senhores vereadores. Como ninguém queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Então damos por aprovada a ata da sessão anterior. Peço que a secretária proceda à leitura das correspondências recebidas. Gabinete da Presidência. Ofício circular, Florianópolis, 19 de setembro. Assunto: regulamentação e instituição de ouvidorias municipais, regulamentação e divulgação da Carta de Serviços e instituição dos Conselhos de Usuários Municipais, em conformidade com as determinações da Lei Federal nº 13.460. Senhor Presidente, com nossos cordiais cumprimentos, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no cumprimento da sua missão institucional, vem alertar aos chefes do Poder Legislativo dos municípios acerca das disposições da Lei Federal nº 13.460, de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. A referida lei definiu as atribuições das ouvidorias públicas, bem como procedimentos, conteúdo dos relatórios, prazo para a resposta final, entre outros, e juntamente com a Lei nº 12.527, de 2011, Lei de Acesso à Informação, obriga entidades e órgãos públicos a disponibilizarem à sociedade informações que são consideradas de interesse da coletividade. A Lei Federal nº 13.460 disciplina a abertura das ouvidorias municipais para cada órgão, requisitos mínimos de acordo com os artigos 13 a 17, bem como a regulamentação e divulgação da Carta de Serviços ao Usuário e a regulamentação e instituição do Conselho de Usuários, dentre outras obrigações. Considerando a importância do tema e levando em conta que a lei estabeleceu o prazo 17 de junho de 2019 para sua implementação no âmbito dos poderes executivo e legislativos municipais e diante do papel orientativo deste Tribunal de Contas e o seu compromisso em colaborar com o aprimoramento da gestão pública, será endereçado um questionário a essa municipalidade até o próximo dia 25/9, ao respectivo e-mail da Prefeitura cadastrado em nossos sistemas. O referido questionário tem como finalidade principal obter informações dos 295 municípios catarinenses a fim de possibilitar a elaboração de um diagnóstico em que será possível identificar, entre outros aspectos, quantas ouvidorias foram criadas, se há o seu efetivo funcionamento, a qualidade de sua atuação perante os usuários, as eventuais dificuldades encontradas para o efetivo atendimento à Lei 13.460 e ainda boas práticas a serem divulgadas, a fim de facilitar a implementação dos serviços por outros municípios. Informamos que o preenchimento do questionário de caráter institucional e obrigatório está previsto no artigo 35 da Instrução Normativa, sendo que será remetido um link de acesso via e-mail com login e senha. Solicitamos especial empenho para que o referido questionário seja respondido até 11/10/2019. Por fim, ressalta-se que a ouvidoria deste tribunal está à disposição para quaisquer dúvidas e ou esclarecimentos que se fizerem necessários através do telefone ou e-mail. Atenciosamente, Adircélio de Moraes Ferreira, Júnior, presidente. Da Assembleia Legislativa, Florianópolis, 11 de setembro. Excelentíssimo senhor vereador Dorival Schmeller, presidente. Senhor presidente, por ordem do senhor presidente,
cumpre-me acusar o recebimento do ofício 64/2019, que encaminhou cópia da moção de apoio 04/2019 ao PL número 165/2019, que altera a Lei número 7.721 de 1989, que dispõe sobre a distribuição do ICMS aos municípios, alterada pela Lei 8.203 de 1990, acrescentando o inciso 3º ao artigo 1º, e informar que sua mensagem foi levada ao conhecimento dos senhores deputados na sessão plenária do dia 11 de setembro de 2019 e posteriormente anexada ao referido projeto de lei. Respeitosamente, José Alberto Praumperger, diretor legislativo. Esse aqui tem que ler essas... Câmara dos Deputados, o Orçamento da União, Execução Orçamentária, Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Recursos do Orçamento da União pagos aos municípios. Município Braço Trombudo, o Fundo Municipal de Saúde, incentivos financeiros do Estado, Distrito Federal e municípios. Total da unidade orçamentária, 50 em agosto de 2019 e de janeiro a agosto de 2019. Foi pago R$ 1.152.142. No Fundo da Assistência Social, agosto de 2019, R$ 1.430. De janeiro a agosto, R$ 29.440. Da assistência social, de janeiro a agosto, da estruturação da rede de serviço de proteção social especial, R$ 100.000. Valores pagos. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de janeiro a agosto, R$ 420.743,64. Daí aqui, como a gente comentou esse dia que não estava mais vindo, agora veio tudo agrupado, tem só o de agosto e de janeiro a agosto. Daí vou acabar lendo sempre só o de janeiro a agosto. Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 420.000. É isso aqui que foi que veio, né, Maricela? Valores pagos. E recurso sob supervisão do MEC, de janeiro a agosto, R$ 1.955.053. A transferência das participações pela produção de petróleo e Fundo Especial do Petróleo, R$ 73.966,85. Transferências constitucionais, Ministério da Fazenda, um total de R$ 4.284.018, de janeiro a agosto. É que ele veio diferente, daí a gente se perde no... Fecha, Marco? Aviso de licitação. Entidade Prefeitura Municipal, que vai ser realizado no dia 4/10, às 2 horas da tarde. Na Praça Documentações, objeto da licitação, leilão público presencial e online de bens móveis e imóveis inservíveis. Aviso de licitação 41/2019, entidade Prefeitura Municipal, que vai ser realizado no dia 8/10, às 8h30. Modalidade, tomada de preço para compras e serviços. Objeto da licitação, contratação de empresa especializada para prestar serviços de coleta, transporte, destinação, transbordo e disposição final de resíduos sólidos domiciliares na forma de coleta seletiva no município de Braço Trombudo. Aviso de licitação 43/2019, entidade Prefeitura Municipal, que vai ser realizado no dia 9/10, às 8h30. Modalidade, pregão presencial.
Objeto da licitação, registro de preços para contratação de empresa para alocação de britador móvel. Da Assembleia Legislativa, requerimento. O deputado que esse subscreve com amparo no regimento interno requer que seja encaminhado ao prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores do município de Braço do Trombudo a seguinte mensagem. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo proposição do deputado Nilson Berlanda, cumprimenta a Vossa Excelência e a comunidade desse município pelas comemorações alusivas à sua emancipação político-administrativa. Enaltece ainda o trabalho criativo e inovador dessa administração na busca do desenvolvimento e do progresso. Atenciosamente, deputado Júlio Garcia, presidente. Sala das Sessões, deputado Nilson Berlanda. Da Assembleia Legislativa, o mesmo enunciado do deputado Júlio Garcia. O Júlio Garcia, o presidente, né? Então, o deputado Marcos Vieira. Parabenizando a emancipação política, o deputado João Amin, o deputado Sargento Lima, o deputado Padre Pedro Baldissera, a deputada Paulinha, que eram os mesmos cumprimentos pela emancipação político-administrativa do município. Eram essas correspondências, senhor presidente. Pois bem. Peço agora que o segundo secretário nomeie os nomes dos vereadores que querem fazer uso da tribuna. Está com a palavra, então, o vereador João, pelo espaço de até 15 minutos. Boa noite, presidente. Se me permite ficar sentado. Permitido? Quero cumprimentar a presidente, vereadora Márcia, meus colegas vereadores. Cumprimentar a secretária da Saúde. Quero cumprimentar a Maristela, nosso amigo Marcos, que se faz presente. Está sempre à disposição. Através dele, quero comentar as pessoas que estão presentes e o pessoal que nos assiste nas redes sociais. Eu quero dar os parabéns ao professor da Pampara, que desde a primeira vez que eu vi ele em Braço do Trombudo é um grande profissional. E também quero pedir à líder do governo que marque e também dê um apoio ao Marquinhos Marangoni, que está desenvolvendo um grande trabalho no esporte. E queria que, se fosse possível, que nem o vereador Fritz outra vez já falou, outros esportes também, né, vereador? Que, por enquanto, nós temos só o futebol, nós temos que incentivar todos, né? Eu acho que isso faz bem para o nosso município e fica muito bem representado. Seria isso, presidente. Até a próxima. Obrigado, vereador. Está com a palavra agora a vereadora Márcia, também pelo espaço de até 15 minutos. Senhor presidente, me permite ficar sentada? Permitido. Cumprimentar o presidente, demais colegas vereadores, a comunidade aqui presente e a comunidade que nos assiste. Então, agora no mês de outubro, a gente vai ter a saúde do trabalhador no dia 5 e no dia 19. No dia 5, como de rotina, sala de vacina, preventivos, coleta de teste rápido. Só nesse sábado não vai ter farmácia. Então, os demais setores da unidade vai estar aberto. E amanhã começa, então, o Outubro Rosa, mês de conscientização, né, contra o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Então, amanhã vai ser o lançamento. Então, no mês de outubro, a gente não tem agendamento, né? Durante o ano, sempre é segundas e sextas, as coletas de preventivo e nos sábados. Então, no Outubro Rosa, são todos os dias, inclusive nos sábados, que a gente tem a Saúde do Trabalhador. Lá no Posto de Saúde do Cerril, é toda terça-feira de manhã que eu atendo lá. Agora já faz uns 2 meses, desde a inauguração. Então, toda terça de manhã
eu atendo lá. Justamente, né, porque é preventivo, só a enfermeira pode fazer. Nesse caso, é eu e a Ana. Então, amanhã é o lançamento, a gente faz o autoexame, né, ensina as pacientes a fazer o autoexame de mama, faz a coleta do exame citopatológico, e a gente aí convida para mais um mês de prevenção para as mulheres. No dia 19, o posto de saúde vai estar aberto o dia todo, de manhã, na parte da manhã, rotina da saúde do trabalhador, mas se estende no período da tarde para a campanha do Outubro Rosa, e a gente vai ter uma campanha contra o sarampo nesse mês de outubro também. Eu falei que ia falar na palavra de explicação pessoal, mas já aproveitando o embalo, então. Hoje está fazendo uma semana que foi encontrado um macaco morto nas águas sulfurosas, na subida da folhagem. Como a gente já divulgou, a gente não teve a oportunidade de fazer a coleta das vísceras pelo biólogo. Na terça-feira à tarde foi encontrado um bugio morto na localidade de Ribeirão Concórdia. Nesse a gente teve a oportunidade de fazer a coleta das vísceras para ver se ele morreu de febre amarela ou não. Claro que a gente sabe que os macacos e os bugios, né, todos morrem também, né, pela idade, às vezes por briga, quando tem um macho dominador, né, o que quer tomar, às vezes, conta do bando, ele é expulso, às vezes o macaco mais jovem, ou às vezes até o macaco mais velho, ou o bugio, no caso. Quando o macaco está morrendo, que seja de febre amarela, ele é um sentinela, que a gente chama. Ele é o nosso anjo da guarda. Então, o macaco, o bugio, ele não transmite febre amarela. Ele é o inocente da história. Ele é o que alerta a comunidade que, de repente, pode ter mosquito pernilongo na mata, que esteja picando o macaco, que ele está morrendo de febre amarela. Então, a gente chama ele de sentinela. Quando a gente não tem casos de a morte de macaco, ou de bugio, né, a gente chama, porque a gente tem as duas espécies, né, nas águas, bastante macaco e o bugio. Quando não morre macaco e a gente não detecta, que a comunidade não alerta a gente para a gente poder fazer a coleta, e que tem mosquito pernilongo que transmite, que possa estar transmitindo a febre amarela, não acende o alerta para a vigilância epidemiológica para a saúde. Por quê? Tem focos, mas a gente não está vendo o macaco morrer. E a gente fica solto, relaxado. A gente não se preocupa que, de repente, o paciente esteja chegando na unidade com febre amarela. Quando morre macaco que é confirmado por febre amarela, acende o sinal de alerta. Chega um paciente com sintomas, porque eles são idênticos a uma gripe, um resfriado forte, a gente começa a pensar que, de repente, pode ser febre amarela, sim. Então, o índice de morte, quando não tem macaco morrendo, é maior do que quando não tem. Por quê? Não acende o sinal de alerta para a saúde. Então, essa é a importância da gente, para a comunidade, estar passando para a gente, tem um macaco morto, tem bugio morto, menos de 24 horas a gente consegue coletar as vísceras, caso contrário, não. Então, é um sinal de alerta para a vigilância epidemiológica. Então, o macaco bugio morrendo é um sinal de alerta. Então, a gente pede realmente que a comunidade entre em contato com a gente para a gente poder fazer essas coletas e estar identificando. Quando o município é silencioso, é preocupante também. Márcia, só uma colocação. O bugio é um animal que não mexe no milho, na semente de milho. O macaco, nessa época, nós temos muito milho de semente de milho tratada. E ele desenterra o milho e come o milho. Essas sementes envenenadas que vêm com tratamento de ponche e essas coisas que o bicho não atacar, mata o animal também. Então, mas o bugio não mexe em milho. Dificilmente um bugio vai lá cavucar, mas o macaco, ele arranca o milho do chão e come o milho. Naqueles dias que a gente teve nas comunidades, né, falando com as pessoas, eles repassam isso para a gente, coisas que a gente não sabia também, né? Que eles comem os pinheiros, que eles vão lá, arrancam o barraço de batata para ver se tem batata, né? Então, o macaco, e quando ele está doente, também é expulso do bando.
Então... Questão de ordem, só uma colocação, a localidade das Furnas e sentido ao Braço Novo, eu acho que do município é o lugar que mais tem macacos no município. Ele é um absurdo lá. Ninguém pode plantar mais uma cana, alguma coisa, só para o restante dos vereadores saber. Eu não sei se outras localidades tenham, mas ali na folhagem e sentido ao Braço Novo, eles chegam quase a entrar dentro de casa para se alimentarem. Eles vão, eu acredito, né, vamos dizer, nessas conversas que a gente teve então com a comunidade, os macacos, né, eles estão ficando, não vou dizer domesticados, mas eles estão perdendo o medo, né, eles não têm medo de cachorro, mas eles não têm medo das pessoas, eles vão se acostumando, se habituando. Então, eles, né, que nem eles relataram, né, planta a batata, ele já sabe que ali de baixo vai ter batata, né, só que ele não espera o tempo de crescer, né, ele já vai lá cavocar antes. E já diferente da localidade da Concórdia. Por um lado, eles relataram que tem que eles vê macaco, mas eles vê mais bugio. Já é uma realidade um pouquinho diferente da folhagem, que a folhagem relatou a presença de muito mais macaco que mexe na lavoura do que, né, os bugios não mexem. Mas, né? Márcia, assim, os animais caiu a metade, porque eu tenho um terreno lá que dá acesso à folhagem. Quando eu estou nos fornos de carvão, a gente está ali, as capoeiras embaixo tremia de macaco. Faz 6 meses que tu não vê mais quase macaco naquela região. Quase 6 meses para tu achar um bando de macacos, é muito pequeno o bando. Mas antes, isso tinha bando de 50, 60, aquilo até era bonito. Quando eles estavam assim nas capoeiras, tem aquele molongu que a gente fala, tem uma flor vermelha, eles vão lá comer aquela flor quando está florescendo. Aquilo tremia de macaco. E não tem mais tantos macacos na região do Braço Novo também. Não sei se alguém botou veneno ou teve uma epidemia que realmente estão morrendo. Alguma coisa está acontecendo, porque eles não iam sair daquele bando, deslocar, porque eles sempre tinham aquele trajeto. Ou até falta de alimentação também, porque o pinheiro, ninguém poderia mais plantar pinheiro ali por perto. Eles tiravam a casca da copa do pinheiro e ele acabava morrendo também. E outra, né, situação, né, que a gente, que preocupa a gente, porque o ideal, claro que é 100% de cobertura da vacina. A gente tem 70% só de cobertura. O ideal é o 95%. Então a gente ainda falta bastante para vacinar. Nesses dias que a gente estava nas comunidades, né, as que tinham certeza que não tinham tomado, que apresentava a carteirinha, a gente já vacinava. Tinha outros que, não, eu vou sexta-feira no posto. E não compareceram. Então a gente vê que ainda as pessoas vão deixando. Não. Né, acima de 60 anos é padrão para todo mundo, precisa do atestado, isso é padrão nacional, todo mundo precisa, a gente não pode vacinar acima de 60 anos sem ter o atestado médico, a avaliação do médico. Mas, enfim, a gente precisa vacinar. Porque a gente, pela rota do mosquito que vive na mata, o pernilongo do mato, eles têm uma rota. Às vezes eles, né, sobem, às vezes eles retornam. Claro que esse mosquito pernilongo ele tem que estar, né, infectado, que a gente fala, com o vírus da febre amarela, para ele transmitir, né, para as pessoas ou para os macacos, né? Então, mas ele vai chegar. Era isso, senhor presidente. Perfeito. Está com a palavra agora o vereador Osni, também pelo espaço até 15 minutos. Boa noite, senhor presidente. Permite ficar sentado? Permitido. Boa noite aos vereadores, ao povo que está aqui e ao povo que nos assiste em casa. Eu queria só fazer um agradecimento pela estrada da Furna, que o prefeito está cascalhando, e o secretário de obras e o pessoal. Está ficando muito boa. Então estão fazendo umas limpezas das barrancas ali também. E eu queria dar um agradecimento aí, que está ficando muito bonito, e estava falando com ele aí que ele vai cascalhar várias estradas aí que está com dificuldade, ele vai cascalhar. Então, era só o meu agradecimento mesmo, era isso só mesmo, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Tite. Osni, com a palavra agora o vereador Guido, também pelo espaço até 15 minutos. Quero cumprimentar o presidente e pedir permissão para permanecer sentado. Permitido. Cumprimentar a vereadora Márcia, os colegas vereadores, as pessoas que nos assistem e as pessoas que nos assistem em suas casas.
Eu só queria fazer um agradecimento ao secretário de Obras pelo patrulhamento do Ribeirão Ernesto e Braço Novo, com as valadas que eu mais passei. Às vezes a gente pede cascalho, mas nem sempre precisa pôr cascalho. Se após uma chuva dessa acontecer essa semana novamente, passar a patrola novamente no Braço Novo, com certeza ela vai ficar boa. Só ficou faltando uma coisa, mandar um braçal junto para abrir a sarjeta onde é que sai a água. E nós não precisamos botar cascalho, nós temos cascalho nas estradas ainda. Só dar uma limpada na sarjeta para a água sair. Esta vez as patrolas pelo menos limparam os valos. Sempre estava mais cascalho dentro do valo que dentro da estrada. Essa vez, então, fizeram um trabalho muito bom para o Braço Novo. Aquele trecho do Harry Robo, na minha propriedade, que era a pior que tinha. Se continuasse assim, estava bom. Só que assim, tinha que dar uma limpada mais uma vez depois de uma chuva, as valetas, e mandar alguém capaz limpar a saída de água. Ficaria excelente, não precisa nem pôr material. Um patrulhamento, às vezes em quando, deixar a estrada mais bem conservada. Eu gostaria de agradecer ao secretário de Obras, também ao prefeito por ter mandado. Seria isto. Obrigado, vereador Guido. Então, seriam os vereadores que queriam fazer uso da tribuna. Então, passamos à pauta da ordem do dia, onde constam, primeiro, o projeto de lei 023/2019, que será lido e colocado em apresentação. Segundo, o projeto de lei 024/2019, que também será colocado em apresentação. Terceiro, nós temos o término, ler o restante que ficou do projeto 022/2019. Peço então que a secretária faça a leitura do projeto 023/2019. Projeto de Lei 23/2019 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de veículo com o lar de idosos Recanto do Sossego. Nildo Memester, prefeito de Braço Trombudo, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O município de Braço Trombudo, SC, fica autorizado a firmar com o lar de idosos Recanto do Sossego, com sede na rodovia SC 281, sem número, KM 18450, município de Braço Trombudo. Inscrito no CNPJ sob 83 781 807 mil ao contrário 36. Neste ato, devidamente representado por seu presidente, senhor Ivo Beven, termo de cessão de uso de veículo de propriedade do município, qual seja um Ford Ka SE 1.0 HAC ano modelo 2019-2020, cor branca, placas RAD 5075, Renavan 120 55 86 676, adquirido com recursos oriundos do Ministério da Cidadania pelo valor de R$ 42.950. Artigo 2º, parágrafo único. O veículo descrito no artigo 1º será utilizado exclusivamente pelo Braço do Trombudo sob pena de reversão do bem. Artigo 3º, a presente sessão terá vigência pelo prazo de 5 anos a contar da assinatura do respectivo termo de cessão, podendo ser prorrogada por iguais períodos através do termo aditivo. Artigo 4º, as despesas decorrentes da execução da presente lei, referente à manutenção, abastecimento de demais despesas veiculares e multas, bem como as decorrentes de acidentes materiais ou pessoais, correrão por conta da entidade beneficiada Lar de Idosos Recanto do Sossego. Artigo 5º, a minuta do termo de cessão de uso a ser firmado entre as partes constantes do anexo 1 da íntegra à presente lei. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM SC, nos termos do artigo 3º da Lei 597/2008, de 9/7/2008. Braço Trombudo, 30 de setembro de 2019. Ô Márcia, ali eu acho que no artigo 2º, o veículo descrito no artigo será utilizado exclusivamente, acredito eu, pelo lar de idosos, não pelo Braço do Trombudo. Eu não entendi se pode ser usado só dentro do município esse veículo, ele pode ir até Trombudo Central. Até porque o outro projeto está lar beneficente. Se tu vê o segundo. Deverá ser feita uma alteração no projeto. Onde consta o Braço Trombudo será no outro talar
beneficente João 3,16, né? E então, outra, na verdade, é um questionamento equívoco. também, o pessoal, alguns perguntaram quanto tempo, né? O prefeito falou indefinido, né? Mas ele que diz 5 anos, né? 5 anos Mais prorrogáveis por iguais valores. sim. Talvez 5 mais 5 mais 10. Mais 5 mais 5 mais 5, né? Ele pode ser sucessivamente por aditivo. Então aqui teria que alterar, né? Projeto de lei... Projeto de Lei 24/2019 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de veículo com o lar beneficente João 3,16. Nildo Meu, Estado Prefeito Braço Trombudo, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O município de Braço Trombudo, SC, fica autorizado a firmar com o lar beneficente João 3,16, com sede na rua 26 de setembro, número 96, município de Braço Trombudo, SC, o CEP 89178, inscrito no CNPJ sob o número 00663-923, meu contrário, 23. Neste ato, representado pelo seu presidente, senhor Moisés da Silva, termo de cessão de uso de veículo de propriedade do município, qual seja o Ford Ka SE 1.0 HAC, ano modelo 2019-2020, cor branca, placas RAD 4815, Renavan 120 56 19 299, adquirido com recursos oriundos do Ministério da Cidadania pelo valor de R$ 42.950. Artigo 2º. Parágrafo único. O veículo descrito no artigo 1º será utilizado exclusivamente pelo lar beneficente João 3,16, sob pena de reversão do bem. Artigo 3º. A presente cessão terá vigência pelo prazo de 5 anos, a contar da assinatura do respectivo termo de cessão, podendo ser prorrogada por iguais períodos, através de termo aditivo. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei referente à manutenção, abastecimento, demais despesas veiculares e multas, bem como as decorrentes de acidentes materiais ou pessoais, correrão por conta da entidade beneficiada, lar beneficente João 3,16. Artigo 5º. A minuta do termo de cessão de uso a ser firmado entre as partes, constante do anexo 1, integra a presente lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade e publicação no DOM-SC, nos termos do artigo 3º da Lei 597/2008, de 9/7/2008. Braço Trombudo, 30 de setembro de 2019. Agora que eu entendi. Oi? Agora que eu entendi o... Sim. Então, tanto o projeto de lei 023 e o 024 fica em apresentação, aberta a discussões. Como ninguém queria discutir, será entregue às comissões para análise dos senhores vereadores. Então, passamos em seguida a leitura do restante do projeto 022/2019, que foi lido na outra sessão até a página... Não tem o número da página, né? Mas começa o artigo 19, né? Artigo 19º. 11ª folha. A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica. Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 60 dias, contadas do recebimento do recurso na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade. Artigo 20º. Os procedimentos administrativos de estimativa de impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador da despesa do que trata o artigo 16, itens 1 e 2 da Lei Complementar 101/2000 deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa e inexigibilidade. Parágrafo único. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal,
são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2020 em cada evento não exceda o valor limite para a dispensação de licitação fixada no item 1 do artigo 24. Artigo 21º. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recurso de transferências voluntárias e operações de crédito. Parágrafo único. As obras em andamento e os custos programados para a conservação do patrimônio público extraídos do relatório sobre projetos em execução e despesas com conservação do patrimônio público no exercício de 2020. Anexos complementares 3 desta lei. Artigo 22º. Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. Parágrafo único. A cessão de pessoal só será feita com custos para o ente de destino, exceto para o Poder Judiciário, Segurança e Bombeiros em casos excepcionais. 23º. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2020 a preços correntes. 24º. A execução do orçamento da despesa obedecerá dentro de cada projeto, atividade e operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, com a apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a legislação vigente. Parágrafo 1º. A transposição, ou remanejamento ou a transferência de recurso de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro, dentro de cada programa, projeto, atividade ou operações especiais, poderá ser feita por decreto do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 2º. O excesso de arrecadação por destinação de recurso também servirá como fonte de suplementação a ser efetuada por decreto. 25º. Durante a execução orçamentária de 2020, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras, na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício 2020. 26º. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, de que trata o artigo 50, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como dos programas, das ações, do metro quadrado das construções, do metro quadrado das pavimentações, do aluno ano do ensino fundamental, do aluno ano do transporte escolar, do aluno ano de ensino infantil, do aluno ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento nas unidades de saúde, entre outros. Parágrafo único. Os gastos serão apurados através das operações orçamentárias, tomando-se por base as metas físicas previstas nos relatórios das despesas e nas metas fiscais realizadas e apuradas no exercício, ao final do exercício. 27º. Os programas priorizados por esta lei e extraídos do plano plurianual conforme demonstrativo da compatibilização das metas de despesa, no inciso 3º, anexo 4º do artigo 2º desta lei, e contemplados na lei orçamentária para 2020, serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas. Parágrafo único. Fica o Poder Legislativo responsável pela convocação da audiência pública e o envio da cópia da ata ao TSE de que trata o caput do presente artigo. 28º. Para fins do disposto no artigo 165, parágrafo 8º
Na Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação do grupo de natureza de despesa em categoria de programação à elevação do crédito orçamentário, fixado na lei orçamentária para cada grupo de natureza, de despesa modalidade de aplicação. Excluído deste último o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação. Quinto, das disposições sobre a dívida pública municipal. 29º. A Lei Orçamentária de 2020 poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito para atendimento à despesa de capital, observado o limite de endividamento de 50% das receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente anterior à assinatura do contrato, na forma estabelecida na Lei Complementar 101 de 2000. 30º. A contratação de operações de crédito dependerá da autorização em lei específica. 31º. Ultrapassado o limite de endividamento definido no artigo 20 desta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no artigo 15º desta lei. 6. Das disposições sobre despesas com o pessoal. 32º. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2020, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, redenominar cargos, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei de Orçamento para 2020 ou em créditos adicionais. 33º. Nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores nas áreas da educação, saúde, obras e serviços urbanos e estação de tratamento de água (ETA), quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 34º. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF. Eliminação das despesas com horas extras. 2. Eliminação das vantagens concedidas a servidores. 3. Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão. 4. Demissão dos servidores admitidos em caráter temporário. 35º. Para efeito desta lei, registros contábeis entende-se como terceirização de mão de obra referente à substituição de servidores, de que trata o artigo 18º, parágrafo 1º da LRF, a contratação de mão de obra cujas atividades, funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal, ou ainda atividades próprias da administração pública municipal, desde que em ambos os casos não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Parágrafo único. Quando a contratação de mão de obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa, que não o 34. Outras despesas de pessoal decorrentes de contratação de contratos de terceirização. 7. Das disposições sobre alteração da legislação tributária. 36º. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas. Conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos
do orçamento da Receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos 2 subsequentes. 37º, os tributos lançados e não arrecadados e inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14º da LRF. 38º, o ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício da natureza tributária ou financeira constante no orçamento da Receita somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento pelo mesmo período de despesas em valor equivalente. 8. Das disposições gerais. 39º. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do município, que apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15/12 de 2019. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Se a lei orçamentária anual não for devolvida para sanção até o início do exercício financeiro de 2020, fica o Executivo Municipal autorizado a executar em cada mês até 1/12 das dotações da proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo. Fugiu. 40 como? 40º. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência de tesouraria, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina. 41º, os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo. 42º, o Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com a entidade sem fins lucrativos, governo federal e estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência do município ou não, durante o exercício de 2020. 43º, a renúncia da receita estimada para o exercício financeiro de 2020, constante do demonstrativo 7, estimativa e compensação da renúncia de receita no valor de R$ 100.000, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da Receita. 44º, os valores das dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual poderão ser atualizados em 1º de janeiro de 2020, com base na variação do Índice Geral de Variação de Preços do Mercado, IGPM, apurado no período compreendido ante 1º de julho a 31 de dezembro de 2019. 45º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta do orçamento vigente. 46º, esta lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM-SC nos termos do artigo 3º da Lei 597/2008, de 9/7/2008, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. Braço Trombudo, 13 de setembro de 2019. Pois bem, esse é o término do projeto 022. Então, coloco ele em discussão. Eu já assinalei aqui para fazer a correção. Uns detalhezinhos ali, fazer umas correções, né? Então, o projeto vai ser entregue às comissões para apreciação dos senhores vereadores. Passamos adiante, então. É espaço reservado aos vereadores se inscreverem para uso da palavra de explicação pessoal. Não. Só com a palavra o vereador Altamir, para o espaço de 5 minutos.
cumprimentar o presidente, em seu nome e os demais vereadores, vereadora Márcia, a comunidade que nos assiste nas redes sociais e que estão presentes. Só queria que o presidente desta casa pudesse trazer uma informação, quanto tempo ainda que vai ser sinalizada a lombada de Trombudo Central, a física? Pelo fato que foi acontecido durante a lombada que tinha eletrônica, nunca aconteceu uma morte. E agora, semana passada, já aconteceu um falecimento. E queria ver se o presidente podia se informar e dar um esclarecimento a quando que vai ser colocada essa lombada física. Acho que já deve estar uns 60 dias, se tem prazo para colocar. E depois vai estar tanto tempo, ou meio ano, indicando que tem lombada física, não tem, também vão achar que não tem ainda, vão passar por cima. Se o presidente puder trazer isso para esta casa, fico agradecido. A gente vai conversar com o executivo e tentar saber sobre colocação. Provavelmente as lombadas físicas não são feitas mais, que passou na televisão, que vai ser liberada as lombadas eletrônicas novamente. Em 60 dias, já deve estar fazendo quase 50 dias, elas não devem demorar para ser instaladas. Pelo fato que a gente sabe. Mas acho que o prefeito podia passar realmente para o Dorival essa informação. O prefeito deve ter esses contatos com o DEINFRA lá em Florianópolis para ver que pé que está isso. Mas acho que é bem válido ser lembrado e a gente cobrar das autoridades lá na frente para isso realmente acontecer. Tranquilo. A gente vai levar o executivo e tentar saber sobre esses detalhes. Queria só fazer um comentário antes, que foi lido nas correspondências, a respeito de uma correspondência sobre a ouvidoria. Então, eu queria pedir, a gente tem que fazer recebemos hoje, né, essa correspondência, e até dia 11 temos que fazer um questionário, né, respondendo quais são as câmaras e as prefeituras que têm isso. Estão fazendo um levantamento, né, até para efetuar uma cobrança. Diante disso, eu vou pedir aos senhores vereadores que na segunda que vem, uns 10 minutinhos antes da sessão, acredito que vai ter comissões, né, Márcia? E vamos tirar uns 5 minutinhos desse tempo também para discutir. E aí a gente gostaria da presença também da Maristela e da Dayana, para a gente falar realmente o que foi decidido na última reunião que os vereadores fizeram. Tá bom? Os vereadores eram esses. Está escrito na tribuna a secretária Dani, e que tem o seu espaço até por 15 minutos para os seus vereadores fazerem as suas devidas de uma explanação e os vereadores fazerem as suas perguntas. Tem que ser no microfone? Então, pode vir. Boa noite, presidente. Em nome do presidente e os demais vereadores e a população aqui presente. Então, eu estou aqui hoje para me explicar a pergunta que o Cristiano me fez. Então, assim, são 2 perguntas que foram feitas. Os vereadores me chamaram aqui, na extraordinária aqui, para me explicar referente ao porquê que eu cortei os medicamentos da farmácia, certo? Então, assim, eu fui obrigada a cortar os medicamentos da farmácia por motivo de orçamento, né? Nós tínhamos um orçamento que, para comprar os medicamentos na farmácia popular do município, que é aquela que a pessoa traz o orçamento e a gente ajuda, que os demais municípios não têm, certo? Então, esses medicamentos, a gente compra com recurso próprio do município. E o recurso próprio do município, esse ano, desde o começo do ano, o Marco vinha alertando. Não podemos comprar muito medicamento na farmácia municipal, né? Então, o Marco já vinha desde o começo do ano, mas com a assistência do prefeito a gente continuou. O valor estava muito alto e mês de junho ou julho eu fui obrigada a cortar porque a gente não tinha mais recurso próprio. Então, foi onde eu cortei. Mas a gente tinha um recurso para receber do governo que, dependendo desse recurso, a gente poderia liberar.
mas o recurso veio vinculado e não pode ser usado para esse tipo de compra. Então, por isso, a gente cortou os medicamentos da farmácia municipal, que é o Ajuda, certo? Mas foi feito a gente enviou aqui para a Câmara um projeto de lei que a gente conseguiu, da Prefeitura, repassar uma quantidade de um valor que a gente está ajudando até 5 mil nas farmácias popular agora, na farmácia municipal. E a outra pergunta, questionaram que eu botei culpa na farmacêutica, é que nós tivemos reuniões na comunidade, e essas reuniões na comunidade, uma das pessoas da comunidade em uma localidade me perguntou por que estava em falta no medicamento na farmácia do posto, não da comunidade, né, que a gente compra no município. Então, aquele medicamento que faltou na farmácia do posto é devido à farmacêutica. A farmacêutica, ela faz um levantamento do que precisa e compra. Lá é comprado, ela nunca trabalhou, né, ela nunca tinha trabalhado em órgão público. Então, ela veio a trabalhar aqui com nós na licença maternidade da Carol. Daí, ela comprava os medicamentos, é comprado por comprimido, não por cartela. Então, ela comprava assim, vou comprar 1000 comprimidos. 1000 comprimidos são sem cartela. Sem consulta, só o Dr. Kleber faz em 2 dias ali no posto. Então, se ele receitar uma cartela para cada paciente, em 2 dias acaba. E foi o que aconteceu. Ela comprava o medicamento e não era o suficiente para o mês. E outra que as empresas vêm, Rio Grande do Sul, é Paraná, é Pato Branco, é tudo quanto é lugar, não é aqui de perto. Então, tem vezes que vem logo, né, que nem eu comprei semana passada medicamento, no meio da semana começou a chegar, hoje chegou mercadoria, amanhã. Eu liguei para 30 e poucas empresas hoje, cancelando os pedidos que andou acontecendo assim, que repetiu, dobrou. Então, eu tive que ligar para todas. Passei o dia inteiro ligando para as empresas para cancelar os pedidos repetidos, né, porque senão a gente não tinha como. E daí a maioria já estava com os pedidos prontos para mandar. Então, às vezes é ligeiro, às vezes não é. Então, tem pedido que a Carol fez que as empresas ainda não entregaram, que é do pregão de 2018, nós já estamos no pregão de 2019. Então, acontece. Então, assim, eu não coloquei a culpa na farmacêutica, é que foram 2 perguntas feitas para mim. A pergunta que os vereadores fizeram para mim foi referente à farmácia do município, que é o que eu teria cortado. Então, para esse que a gente compra com recurso próprio, a gente não tinha orçamento. Mas para comprar na farmácia do posto é atenção básica. A gente pode comprar com medicamento, com dinheiro vinculado, esses medicamentos. Então, a falta de medicamento no posto de saúde não é devido à falta de orçamento, né? Então, foram 2 perguntas que, assim, eu fiquei um pouco ofendida, porque alegaram que eu estava fazendo um crime. Não foi crime, foi mal entendido, tanto na comunidade como aqui, porque são 2 formas de compra de medicamento que a gente tem. Na verdade, são 3, 4 formas de compra. Então, a gente compra pelo Cisamave, que já está empenhado, a gente tem, eu acho que é 120 mil por ano, né, Marco? Que eu acho que é empenhado no Cisamave. E esses pedidos comprados na farmácia do posto é através do Cisamave. Então, nem é. A farmacêutica faz o pedido, o Marco autoriza o empenho, e quem envia para as empresas o pedido é o Cisamave. Eu só recebo os pedidos. Na verdade, nem é eu que recebo, é a farmacêutica. Eu só autorizo o pagamento. Eu assino a nota e autorizo o pagamento. Então, assim, eu não botei culpa na farmacêutica. Eu expliquei que foi o atraso por causa dela. E o que eu expliquei aqui foi a municipal, que a municipal a gente teve que cortar, estava dando 30 e poucos mil por mês.
E a gente não tem orçamento, 300 e pouco por ano, é muito em medicamento do município, sendo que a gente gasta esse tanto também, a gente nem gasta isso no posto. Questão de ordem. Não, eu agradeço a tua presença. É que assim, nas reuniões que nós tivemos aqui, até na discussão aqui na Câmara e até ali dentro, a gente sempre, todo momento, a gente estava discutindo das duas, sabe? Né? Até o vereador Dorival deu a sugestão das cartelas, de fornecer menos cartelas ali. Nós sempre estávamos preocupados e nós sempre fomos questionados pela comunidade das duas situações, né? Das farmácias do município e a unidade básica aqui. Então, sempre se tratou um problema só, porque é falta de remédio. Tanto faz, se for uma unidade básica ali, é um problema só. Aí, depois, se botou duas situações diferentes, sabe? Então, isso que ficou talvez mal entendido. Então, até peço desculpa, né, pelo... É que, assim, essa história sempre foi... A Márcia botou aqui a situação que era problema de orçamento. Então, no mês de julho, passou aqui um projeto de suplementação, né, de 85 mil, acho que foi, no mês de julho. Então, né, foi aprovado aqui na Câmara. Então, eu acho, tipo assim, se talvez está faltando orçamento, com planejamento, talvez poderia ser feito mais suplementação, né, o valor mais alto, já que a Prefeitura, de repente, tem um superávit aí. Então, quem sabe se a tendência é faltar dinheiro para a unidade básica, principalmente, e também alguns... É que assim, ó, na verdade, a ajuda na farmácia popular do município, isso não acontece em nenhum outro município, a não ser de extrema necessidade do paciente que não tem condições de comprar o medicamento. Porque a gente tem a Relação Nacional de Medicamento, que é essa Relação Nacional de Medicamento, a gente tem o que mais se vai... Vamos supor, o que mais se usa. Não adianta eu comprar um medicamento para ter ele lá na farmácia do posto, sendo que uma única pessoa no município usa, certo? Então, a gente tem a relação nacional e tem a relação municipal. Esses medicamentos que estão na relação nacional e municipal, a gente tem que ter dentro da unidade de saúde. Se não tem, a gente compra através de licitação. E essa forma que é comprado na farmácia popular, aqui dentro do município com ajuda, ele não passa por comprar onde é mais barato, é onde o paciente decide comprar. Às vezes na farmácia, eu vou dar exemplo, na farmácia do Marlos é mais barato, na da Cátia é mais caro, mas o paciente que era da Cátia, eu tenho que ajudar naquela lá, sendo que às vezes eu poderia comprar na outra, porque é mais em conta, né? Sim. Não, então, assim, por minha parte, assim, eu só achei que foi um pouco mal esclarecido, sabe? Talvez, claro, a gente não... porque assim, eu respondo conforme me perguntam. Vocês perguntaram por que eu cortei o medicamento. Sim. O medicamento que eu cortei foi na farmácia municipal, né? Por conta do orçamento. Isso é porque sempre vai aumentando. E no posto, ali foi uma falha, querendo ou não, da farmacêutica, porque ela era nova, inexperiente, porque na farmácia, quando ela trabalhava numa farmácia normal, comprava 1 ou 2 caixinhas e botava ali. E a nossa demanda é 15 mil comprimidos, né? Não é 1.000 comprimidos. Teve coisas que ela comprou 300 não vai dar nem pro cheiro, né, Márcia? Não dá nem pro cheiro ali dentro do posto. Sim. Então, a moça lá me questionou por que muita falta de medicamento na unidade de saúde. Porque no momento que ela fez a pergunta ali, você respondeu que é por causa da farmacêutica. Isso é uma situação que a gente, como, né, nós já tínhamos feito reunião aqui na Câmara, junto com a líder do governo, a Márcia, e daí aqui atrás com você, em momento nenhum foi citado, até os vereadores podem me ajudar, ou também corrigirem, né? Não sei, posso estar enganado também, mas nunca foi questionado sobre a farmacêutica, sabe? E nós sempre estávamos discutindo sobre as duas situações, sabe? Da falta de medicamento nas farmácias. Eu não vi por esse lado, eu vi pelo lado que eu cortei, que foi devido ao orçamento. E eu achei esse momento muito oportuno, porque a principal reclamação da comunidade nas reuniões era da farmacêutica, mau atendimento, a recepção. Aí você já emendou e disse, não, é por causa disso também, por causa da farmacêutica também faltou remédio ali na unidade básica, sabe? Eu achei assim, uma coisa muito oportuna, mas é uma interpretação minha e qualquer coisa eu peço também desculpa. Não. Mas a gente precisa esclarecer as coisas, né? Só isso. Não, sim, eu entendo também, mas que eu fiquei chateada, eu fiquei, né? Mas assim, também não foi é que eu
respondi o que realmente eu entendi a pergunta, que era da farmácia municipal. Daí eu não puxei para o outro lado da farmácia do posto. E lá a pessoa me perguntou. Então foi isso que deu um mal entendido. Talvez no momento, se você tivesse levantado e comentado lá, na comunidade, eu teria puxado os dois assuntos. Porque lá eu fui com a intenção de responder só o que me perguntasse. E foi o que ela me perguntou lá. Né? Eu não fui com a intenção, porque agora nós estamos, vocês vão ouvir, agora por 14 dias eu estou sem farmacêutica, porque a Carol está de férias agora e ela volta daqui 15 dias, então dia 15 de outubro ela volta. Mas a Lilian foi chamada num outro emprego. E ela veio me falar, Dani, eu queria ficar os 15 dias. Eu disse, mas se tu ficar, tu vai perder teu emprego. Então, eu fui obrigada. Não, eu aceitei ela ir, porque eu não quero que ela fique desempregada depois. Ela tinha que começar lá hoje. Então, eu vou ficar 14 dias praticamente sem farmacêutica. Então, eu conversei com a Carol e ela vai vir à tarde, toda tarde, para dispensar o medicamento que é controlado. E o do Estado, que é os judiciais, né? Que o pessoal recebe. Os demais vai sendo distribuído, mas com orientação da Carol, né? Ela vai estar orientando pelo WhatsApp, as meninas, e os controlados só com ela à tarde. Hoje eu estava sem farmacêutica, né? Porque o neném dela, por incrível que pareça, hoje ficou doente, que ela ia vir hoje à tarde. E daí as férias delas, ela vai se prolongar, que ela vai ficar mais tempo vindo meio período, porque ela não vai me cobrar o dobro que ela tem o direito. Ela só vai me cobrar mais uma semana, que é o que ela vai vir o período da tarde para completar uma semana de férias, né? Então, assim, vocês vão escutar a reclamação de não entregar medicamento, porque só ela pode entregar os controlados e os componentes especializados judicial, né? Dani, quero agradecer sua presença para sanar essas dúvidas, né? Porque essa questão do remédio é um assunto muito delicado e ainda gera muitas dúvidas, né? De que forma que vai proceder essa ajuda. Aí quando você se refere à farmácia municipal, seriam as duas farmácias particulares, né? Do Marlos e da Kátia. Isso. A respeito dessas farmácias, dessa ajuda que o posto de saúde dá, né? Aquela questão que a gente comentou sobre a normativa, isso vai ser criado? Vai ser usado critérios para quem vai receber ajuda, quem não? Porque eu vejo assim, hoje, como é muito delicado, né? E vai sobrepor muito a sua tarefa de só você, de repente, estar destinando qual ajuda dá às pessoas, entende? Porque assim, como você é humana, você também não é um robô, daqui a pouco você também não vai estar lá todos os dias, né? E a pessoa vai lá pedir ajuda, ou também você pode estar doente, pegar atestado. Então, assim, eu acho que a gente devia criar essa normativa, usar critérios, né? Principalmente para pessoas que usam remédio contínuo, porque todo mês ele vai ter que ir lá te procurar para ver se tu vai ajudar, né? Então assim, não, cria um critério, o Cristiano toma um remédio contínuo, e a ajuda dele vai ser de R$50 por mês, só que todo mês ele pode ir lá e pegar com o Mário, com a Márcia, com alguém, sabe? Então assim, que não precise ir contigo cada vez, porque tu também vai chegar um momento que, né, para ti também vai ficar pesado. Eu nem quero essa responsabilidade. Então, assim, como é que tá a questão da normativa? Vai ser criado para agilizar esse trabalho, né? Assim, eu conversei com o Dr. Roger, ele disse que é bem delicado. Eu já quis assistente social, nenhuma quer fazer, porque isso é saúde, não é assistência, né? E que nem todo mundo diz, saúde é um direito de todos. Né? Mas a gente trabalha com orçamento. Como é que eu vou, né, dizer assim, tu precisa, tu não precisa, e eu tenho 2.000 para gastar em farmácia? Como que eu vou classificar? Então, assim, a gente está vendo uma normativa, eu já conversei com o assessor, porque eu não vou criar. Eu quero que alguém crie, porque eu não tenho... como é que eu vou te dizer... Não, eu não tenho noção, assim, como é que eu vou te dizer, não sou profissional ao ponto de poder dizer, né, vai ser, isso, então assim, eu conversei com uma pessoa que trabalha, ela é psicóloga,
ela é aqui, a dona Jaqueline Nering, né? Ela trabalha na CIR, ela está bem envolvida nessas coisas. Ela ficou de achar, mas assim, ela também nunca ouviu falar em lugar nenhum normativa para isso. Conversei domingo com ela um bom tempo sobre isso, mas ela disse que ela vai ver isso lá na CIB para mim, ver se algum município já tem, mas ela não conhece ninguém que tenha, né? Porque braço trombudo, querendo ou não, é privilegiado que tenha isso no município, porque outros municípios é só judicial. Sabe? É tudo judicial. A pessoa entra na justiça e ganha na justiça esse direito. Né? Então, está bem complicado para eu conseguir fazer essa normativa e deixar do jeito que está, não dá, porque senão o município vai gastar tudo só em dando medicamento e a gente não vai poder fazer a prevenção, porque o orçamento vai tudo ali, porque esse medicamento é comprado só com recurso próprio, não pode ser com um recurso vinculado ou com nenhum outro recurso. Né? E esses tempos falaram para mim assim, e o dinheiro que o Estado manda, que o federal manda, que o nacional manda, vocês fazem o que com esse dinheiro? Eu pedi para o seu Tolfo olhar para mim, veio R$ 1.700 do nacional para comprar medicamento, para assistência farmacêutica. R$ 1.700, R$ 1.700 não é nada. Né? Que cada compra que eu faço é 2, 3 mil de medicamento. E o Estado manda 500 e alguma coisa, acho que é 513. Eu não olhei certo do Estado, eu olhei só o nacional. É 1.712 que ele manda todo mês. E vem certinho, mas vem, né? Que está dentro desses 68 mil que a Márcia falou que vem todo mês. Os 68 mil é junto, é vigilância epidemiológica, é vigilância sanitária, é o PMAC, é tudo junto, esses 68 mil. Daí vem um pouquinho para laboratório, 1.000 e pouco para laboratório, 1.000 e pouco para remédio, 1.000, né? Vem tudo distribuído. Ô Dani. Isso. Eu também comentei num momento aqui que a farmácia do Braço ajuda bastante. Até pessoas de fora vêm comprar no nome da mãe. Ela dizia que eu moro com a mãe, mas na verdade nem mora mais no município, mas ela faz o cadastro que mora com a mãe. Isso é uma normativa que falou, Guilherme. Uma normativa menos, mas como é que tu vai saber que não mora mesmo? Mas a agente de saúde deve saber se ela mora ou não. A gente tem muitas pessoas que usam de má fé, moram em outro município e pegam o nosso medicamento aqui também. E outra, você já colocou uma folha da farmacêutica que só vai estar à tarde? Na frente ali? Eu pedi para colocar hoje de manhã. Também já ajuda. Coloca no informativo, no WhatsApp, alguma coisa também. Hoje eu tive na saúde, faz um informativo também. Eu tive com o nosso assessor de imprensa e esqueci de falar para ele isso ali. Porque mas no posto tem. Sim. E referente a paciente de fora, tem muitos que assim, eu voto no município. Né? Então, assim, por isso que eu não quero ter esse poder de eu ter que estar dizendo esse pode, esse não pode. No momento eu estou fazendo porque, senão nós vamos ficar sem recurso. Né? Que nem mês passado deu 5 mil, esse mês já está em 8 mil as duas farmácias. Que o meu limite era 5, mas já está em 8. E o laboratório também. O laboratório, o limite máximo que a gente poderia gastar é 10 mil por mês. Esse mês já está em 12.900 e alguma coisa. Né? E o outro mês foi 18, sendo que nós orçamos no começo do ano no máximo 10 mil por mês. Ô Dani, só uma colocação também assim, às vezes as pessoas reclamam que no posto falta remédio. E na farmácia popular, aqueles dias foi na médica, a Márcia sabe que eu estava lá, dei 2 medicamentos para pegar na farmácia popular, que é gratuito, que as pessoas recebem, mas tinha só um. Eu poderia voltar no outro dia eu pedi tempo para comprar, tem. Eu peguei e comprei, porque eu não tenho tempo de ir 3, 4 vezes na farmácia popular ver se veio aquele outro medicamento, né? Então, na farmácia popular também, nem todos os remédios que estão disponíveis às pessoas ter direito estão na farmácia popular. E eu também fiquei sabendo que na farmácia popular teve vários pacientes que falou para mim que o medicamento lá para mim, tá, que é gratuito, porque eu pedi a relação da farmácia popular, o que eles tinham lá, porque assim, o que na farmácia popular tem gratuitamente, eu não ajudo, porque às vezes só o laboratório é diferente,
A composição é igual. Mas eles não querem o genérico, que nem diz outros. Não, mas Dani, eu acabei comprando porque eu não tinha tempo de ir lá buscar. Né? Eu não vou reclamar, custa 40 e poucos reais. Eu não vou na prefeitura para me ajudar a pagar isso, porque a gente tem condições de pagar esse remédio. Então, mas só que nem sempre só dizer assim que só no posto falta remédio, na farmácia também falta. Também falta, isso é. E assim, ó, a relação que eles me passaram do medicamento que é gratuito na farmácia, tem paciente que falou para mim que a farmácia cobra metade do valor ainda. Lá na minha relação tá que é totalmente gratuito. Mas chega na farmácia e o paciente vai lá com a identidade, tudo certinho com os dados que precisa, a farmácia cobra metade, porque diz que a metade tem que cobrar, é só a metade que é gratuito, sabe? Uhum. Uhum. E o que mais eu estou cortando também, que o pessoal vem lá para mim, é que às vezes o medicamento tem no posto, mas eles querem o da farmácia. Então, por isso que eu estou olhando. Eu peço receita atualizada, eu peço o orçamento dos medicamentos e daí eu analiso assim. Não, realmente é uma pessoa que precisa, só que esse tem no posto. Eu digo para ela, não, esse eu não posso ajudar. Esse aqui tem no posto. O senhor vai lá, várias pessoas eu mandei lá. Ah, não, mas esse eu não quero. Eu disse, mas eu não posso ajudar, porque tem no posto. Porque o mesmo que tem no posto, só porque é marca diferente, eles querem usar o da farmácia. Isso também é outro que, assim, é bem difícil. Eu queria cortar tudo, só que eu sei que realmente tem pessoas que não têm condições. E nesse mês, esses 8 mil que deu na farmácia, é que realmente a pessoa disse para mim, eu não tenho condições, me provou que não tinha condições para eu liberar. Né? Daí, mas assim, diminuiu bastante. O pessoal já, né, vão lá, um mês vai, um mês eles pagam. E assim, os remédios controlados, o médico ele já receita para 2 meses. Então, o que eu fiz? A pessoa veio lá, eu ajudei. Mas eu fiz a conta que dá para 2 meses, ela vai ter que voltar daqui 4. Por quê? 2 meses a prefeitura ajudou com tudo, 2 meses ela vai pagar, daí ela volta no 4º e no 5º mês. Porque o que muitos estavam fazendo? Todo mês, um mês sim, um mês não, eles iam lá pegar, mas eles estavam ganhando para 2 meses, então eles estavam ganhando sempre. Que na verdade seria 50%. Nem 50%, a lei é 40%, né? Mas ainda porque a caixa tu não tem como partir no meio, ou tu dá a caixa inteira, ou não dá. Né? Então, assim, a parte de medicamento é bem complicado. Dani, só quando a gente fez aquela sugestão de que os remédios estavam indo, às vezes, 2, 3 caixas para as pessoas, eu sei que tem que ter um cronograma, o médico vai dar o tanto de remédio que precisa, né? E quando a gente deu essa ideia, né, por quê? Porque a gente viu no lixão, né, que existia uma grande quantidade de remédios sendo jogado fora. Então, quando a gente deu essa indicação, acho que essa sugestão, acho que vários vereadores também são favoráveis, né, de criar-se uma campanha, né, uma campanha nas escolas do município e tal, e na página... Oi? Um informativo, pedindo que realmente a comunidade, quando não usa todo o remédio, que devolva ao posto de saúde. Claro que remédios fracionados é uma coisa, que se é líquido, se é um frasco e tal, acho que não tem como tu devolver e ser reutilizado. Mas principalmente quando são cartelas de comprimidos, né, seja fracionado para devolver ao posto de saúde para fazer essa reutilização. Não sei se isso é possível. Mas não sei se foi passado para você essa sugestão nossa. Foi comentado. Então, mais uma cobrança que a gente tenta fazer assim, para que a Secretaria de Saúde tente fazer um informativo disso e levar às escolas e ao município, né, para que faça isso. E também, a gente sabe a questão dos médicos, às vezes a pessoa vai lá, ele dá um diagnóstico do paciente e tal, e dá todo o remédio, né? Então, e a gente sabe que uma grande quantidade de pessoas vai lá, se não é um antibiótico,
o outro remédio lá, o antibiótico, ainda as pessoas acabam tomando até no final. Mas muitas pessoas dizem não tomam remédio até no final. Então, aí que justifica essa questão. Poxa, se não tomou todo o remédio, que devolva ao posto de saúde, né? Então, que passe essa informação aos municípios. Eu conversei com a farmacêutica sobre pegar medicamento de devolução. Sim. A gente pode fazer, mas a vigilância, né, Márcia, não orienta nós ter esses medicamentos dentro da unidade de saúde ou dentro do estoque. Nós temos que botar como para jogar fora, né, Márcia? Sim, eu acredito isso. Mas tipo assim, vigilância sanitária não quer. Mas tipo assim, se é um remédio que foi dado na semana passada, que crie-se então, vai em cima da vigilância sanitária e vai aos órgãos reguladores disso. Para quê? Isso é questão de economia. Não é dar um remédio vencido ou acontecido. A gente sabe que é uma sugestão para quê? Para que diminua-se o gasto com isso, né? Mas assim, eu conversei com a farmacêutica também. Claro que agora eu vou conversar tudo novamente com a Carol. Sim. Né? Mas nem entregar, vamos supor, ela consulta hoje com o Júnior. O Júnior prescreve um medicamento. Amanhã ela vem com a Adriana. A Adriana dá outros medicamentos. A farmacêutica só vai dar medicamento o novo quando devolver o anterior. Sim. Isso é uma coisa que eu já pensei em conversar, que foi o que a Jaque Nerig me deu ideia. Né? Ela me deu a ideia de eu conversar com os médicos e orientar eles assim, prescrever o que tem na unidade de saúde, não o outro, a não ser que realmente a necessidade da pessoa seja outro medicamento, né? Mas orientar o médico, porque, na verdade, o médico trabalha na unidade de saúde, ele tem que receitar o medicamento que tem na unidade de saúde, né? Priorizar. Caso não tenha, daí sim, mas a maioria dos medicamentos a gente tem. Eu até, a população do município de Braço Trombudo, eu vejo que eles usam muito a Alênia, que eu não sei para que serve, mas é o Alênia, porque eu que estou fazendo agora a liberação dos medicamentos, e esse tal de Xingdu. São medicamentos de 200 e poucos reais a caixa. Né? E são medicamentos que a pessoa toma 3 vezes por dia, então dá 600 reais praticamente. Então a população vem pedir. Eu pretendo colocar na Rename do município, na Remume do município e ter na unidade de saúde para disponibilizar. Porque para comprar na farmácia é muito caro. Eu consigo pela licitação bem mais em conta daí e colocar na unidade de saúde. Mas por enquanto ele não está dentro dos medicamentos licitados. Então na próxima licitação eu vou incluir esses 2 medicamentos, que são medicamentos acima de R$190 a caixa. Né? Então... Dani, a questão ainda a respeito da normativa, de repente uma sugestão minha seria, em primeiro lugar, claro, os estabelecidos judicialmente, né? E em segundo lugar, que se usasse o critério, por exemplo, os aposentados, que recebem um salário mínimo, entende? De repente tu recebe um salário mínimo aposentado e gasta 300, 400 em remédio contínuo, ajudar esses do remédio contínuo, não aquele esporádico, ficou doente uma vez no ano, né? Aí um remedinho vai lá pedir, né? Mas aquele que recebe um salário mínimo que tem que gastar 300, 400 por mês em remédio, né? Qualquer 50, 100 reais, aposto que vai ajudar muito a essa pessoa, né? De repente começar por essa forma que eu já estou adotando agora para liberar até a normativa tá pronta, porque quando eu estou assim, pedindo o pessoal me ajudar a elaborar, e eu estou botando para também não, às vezes eu fazer meio, né, botar muita regrinha e daí ninguém poder, né? Essa questão de um salário mínimo eu já está anotado. Medicamento que não é contínuo não entra, que é 2 meses, 3 meses, é um tratamento, isso eu já nem ajudo mais também, né? A não ser que é um caso à parte, né? Que esses dias aconteceu uma situação que a mulher gastou R$4.000 em consulta num mês com neuro, com psicólogo, com não sei o que, tudo que ela teve, ela me provou no papel, ela precisava fazer um único exame para não precisar pagar reconsulta.
Ela veio dizer, Dani, se eu deixar para mês que vem, eu vou ter que pagar uma reconsulta de R$400 com o neuro. Tem como tu me ajudar? Como que eu vou dizer não, se ela já tinha gastado R$4.000, todo o salário dela e do marido, para fazer os exames do filho, e precisava fazer um exame de sangue de R$490. E não podia ser no laboratório aqui, tinha que ser no Vidas em Rio do Sul. Daí como que eu não vou liberar para aliviar um pouco o peso dela, que foi um caso à parte. Acredito que ela tão cedo não vai vir me pedir ajuda. Porque ela tem condições, só que naquele momento ela não tinha para fazer. E se eu não fizesse, o gasto dela ia ser quase R$1.000 por eu dizer um não a mais depois, né? Então, esse lado eu sou humana também e eu olho isso, né? Então, para mim é bem difícil ter que dizer não para algumas pessoas. Estou tentando fazer o possível e o impossível para não dizer não. Se eu não posso ajudar com tudo, mas uma caixa ou outra, eu estou ajudando todos que vêm pedir. É difícil alguém sair sem não ajudar com nada. Eu lembro, assim, de ninguém que saiu que eu disse não vou ajudar. Né? Porque, querendo ou não, é uma situação que, quem sabe, um dia até eu vou precisar. Né? Isso é... Apesar que eu ainda tenho crédito no mercado para anotar e pagar um tempo, por enquanto ainda tenho. Dani, então, salientamos todas as dúvidas, agradeço a presença de sua pessoa aqui na casa, sempre precisar explanar algo aqui, sinta-se à vontade de vir à nossa sessão. Se precisar, pode chamar, fico um pouco chateada, mas eu venho. Tranquilo. Então, senhores, não tendo mais nada na pauta de expediente, agradeço a presença de todos os senhores vereadores e convido para a próxima sessão, que será no dia 7/10/2019. Sigam em paz. Um abraço. Até mais. Não sei te chamar. Mas eu vi que ele fazia assim, com a cabeça com que eu estava... Vai cá para semana que vem. Não. Eu ia fazer anotado, mas eu me embabaco tudo. Então eu pensei, não, vou... O Cristiano já tinha botado uma resposta no WhatsApp.